Salve meus monstros, aqui é o Herobrine Teórico. Estou trazendo a segunda parte, e se eu reencarnar no mundo de Tanti no Yusha, vocês vão entender o porquê pedir que a minha espada pode voltar para mim. Nesse episódio, dito isso, vamos para a teoria. Após se passaram 7 dias, a raptalha estava grande, mas isso é antes de matar aquele cão que matou a sua família, e então falo. Ô pessoal, eu vou ter que me aventurar um pouco, porque eu senti uma presença que eu posso ser forte. O Naofumi fala. Então tá. O Paulo fala. Tenha uma boa aventura aí, Herobrine. A Setsuka fala. Por favor, você pode voltar à vida. Eu falo. Eu prometo, Setsuka. A raptalha fala. Prometa que nós vamos fazer um amor. Eu falo. Tudo bem. A elfa que se chama de Nari fala. Tenha uma boa aventura, bonitão. Eu falo meio nervoso. Tá bom, Nari. Então eu vou andando para encontrar o templo onde eu posso encontrar a transformação para eu espalhar o medo do mundo. Se passaram 5 dias que eu estava andando, até que eu encontro o templo. Então eu entro do templo, e eu encontro o caixa, mas quando eu dou o primeiro passo, as estátuas ganham vidas, mas a minha boa sorte, que eu trouxe a minha arma que é um martelo, e então eu começo a quebra todas as estátuas, sobrando nenhuma estátua viva, e então eu chego perto do caixão, mas quando eu abro, eu sofro de transformação, mas quando a máscara fica no meu rosto, eu dou um grito tão assustador, que é de um monstro assustador. Depois de um tempo sentindo a dor da transformação, eu falo. Agora que o bicho vai pegar. Então eu saio do templo. Enquanto eu estava andando com minha forma normal, eu percebo que uma mulher que usava armadura estava lutando com muitos monstros, mas quando a mulher é encurralada por monstros, então eu me transformo em vasto lorde, e então eu pego a minha espada, e jogo na direção aos monstros, e então a espada corta a cabeça de todos os monstros, que parece ser um bumerangue, e então a espada volta na minha mão, e então eu me transformo na minha forma normal. A moça fala. Você é o Herobrine, o herói do martelo. Eu falo. Sou eu mesmo. E qual é o seu nome? A moça fala. É uma grande honra de te conhecer, herói do martelo. Eu me chamo de Artória Pendragon Saber. Pode me chamar de Saber. Pra quem não sabe, ela é o rei Arthur, mas só que versão fêmea dele. Eu falo. Você é a rainha do outro reino. A Artória fala. Sim, sou eu mesma, mas você não deveria estar naquele reino de lá. Eu falo olhando triste para o chão. Eu, o Naofumi e o Paulo fomos traídos, e tudo isso é a culpa da princesa Malte. A Artônia fala. Eu sabia que essa princesa iria aprontar alguma coisa. Eu falo. E ela se acha que é melhor, mas ela nem luta. A Artônia fala. Quantos anos você tem? Eu falo. Eu tenho 17 anos, e você? A Artônia fala. Eu tenho 19 anos. Eu falo. Ah tá. A Artônia fala. Ô Herobrine, você pode ficar do meu reino, porque você será sempre uma ajuda para nós. Eu falo. Eu vou aceitar, mas eu posso chamar os meus companheiros. A Artônia fala. Pode sim. Então falo. Tchau, rainha Artônia, até uns dias. A Artônia fala. Até mais, Herobrine. Então eu começo a correr. Se passaram 4 dias, em uma cidade, que é a cidade Atena, os povos estavam desesperados, alguns cavaleiros estavam lutando com um monstro assustado, e lá foram chamados os 3 heróis, o herói de arco, o herói da espada, e o herói da lança, que são, Itsuka, Ren e o Motoyasu, mas quando eles sobem no elevador, que é de God of War 1, quando eles estavam andando, eles viram 1000 soldados correndo de alguma coisa, o Motoyasu nos seus pensamentos. O que será que eles estão correndo?
Mas tinha um ser que estava andando normal, esperando os soldados correrem 200 metros, mas é de 500 metros de comprimento. E quando eles viram o que os soldados estavam correndo, eles ficaram um pouquinho medo, porque aquele era eu, mas com a transformação do vasto Lorde, e eu tinha 2 metros de altura. Então eu jogo a minha espada na direção aos soldados, que um se desfiar da minha espada, e os outros têm cabeças arrancados, e então a minha espada volta para o lado esquerdo, e para na minha mão direita, e então eu começo a correr muito rápido, como se fosse uma leoa caçando as suas presas, e o soldado estava correndo de mim, até que eu dou um pulo, e corto o último soldado ao meio. Os 3 heróis idiotas estavam se tremendo, porque eu havia matado os soldados, e então eu sumo em um portal que estava embaixo de mim, e então os heróis continuaram a andar, e eles puxam a alavanca do elevador, e quando eles chegam no portão, que é igual ao God of War 1, mas quando eles estavam falando, eu apareço atrás deles, e esfaquei os dois. Então eu sumo da cidade de Atena. Na cidade não tinha pessoas inocentes, não tinha crianças e nem idosos, só tinham soldados. E então eu chego do acampamento que nós fizemos, mas quando nós chegamos lá, o Paulo estava dizendo: eu estou querendo sair no nosso grupo, porque eu não quero ser traído do reino, só porque eu defendi vocês dois. Eu falo com olhar desapontado. Então você vai sair do nosso grupo, Paulo, e que volta para o reino. O Paulo fala: quero sim, estou com tanta raiva de ter defendido vocês dois. Eu falo: se quis sair do grupo, pode sair agora. O Paulo fala: eu iria sair mesmo assim. Então o Paulo sair do grupo sem nos despedir. O Naofumi fala: e agora, o que nós vamos fazer, Herobrine? Eu falo: eu conheço uma rainha que se chama de Artória Pendragon Saber. O Naofumi fala: a Artônia, a rainha do outro reino. Eu falo: ela mesma. O Naofumi fala: como você conheceu ela, e como ela deixou nós morar no reino dela? Eu falo: isso foi bem simples, eu ajudei ela em uma batalha, mas ela estava encurralada por monstros. O Naofumi fala: e como você matou aqueles monstros? Eu falo: isso é bem difícil de te explicar. O Naofumi fala: você vai nos leva para aquele reino. Eu falo: vou sim. O Naofumi fala: vai demorar muito para chegar? Eu falo: vai levar uns 5 dias para chegar. O Naofumi fala: eita! Eu havia chegado a 3 antes de eu ir na cidade de Atena, porque eu cheguei em uma alta velocidade, e agora vocês entenderam o que eu quis dizer, que o Tante no Yusha iria ser diferente. Por causa disso, então nós preparamos as nossas coisas, e fomos para outro reino. Depois de 5 dias, nós chegamos no reino que Vou chama de Ultra, e quando nós batemos no portão, aparece uma cavaleira. A teoria é pouquinho de Tante no Yusha, pouquinho de Fati, e pouquinho de God of War, mas é só no mundo de Tante no Yusha. A cavaleira fala: quem são vocês? Eu falo: eu me chamo de Herobrine, sou o herói de martelo. Esse é o Naofumi, ele é o herói de escudo. A Raptalha fala: eu me chamo de Raptalha. A Setsuka fala: eu me chamo de Setsuka. A Nari fala: eu me chamo de Nari. A Cavalaria fala: eu me chamo de Mordred, sou a cavaleira da rainha Artônia Pendragon Saber, que ela está esperando por Herobrine que salvou ela. Eu falo: foi eu mesmo que salvei ela, Mordred. A Mordred fala: ainda bem que você e os seus amigos chegaram, vou levá-los para o castelo. Então a Mordred nos leva para ver a rainha Artônia Pendragon Saber. O vídeo acaba por aqui mesmo, espero que tenha gostado muito, valeu e tchau.